Fala, meus queridos mamíferos! Estou com saudade de vocês, né? Estou de volta aqui para conversar com vocês novamente sobre mais um tema de interesse do meio rural. E, andando pelas estradas da vida, me deparei com um tema que me surpreendeu. Em contato telefônico com a amiga do peito do coração, nossa convidada de hoje, Mariana, que depois vai se apresentar para vocês, ela me falou sobre um tema que eu falei, preciso de levar isso para o Mamíferos, que é o assunto aposentadoria e fundo rural. Essa moça tem muita coisa importante para falar para vocês, atualizá-los em relação à lei do fundo rural, nova lei, que ela vai explicar de quando veio, como é que são essas regras aí, e que são temas que a gente que está contato com a internet, está recebendo informação o tempo todo. Eu não sabia, eu fiquei bem incomodado imaginando que o produtor que está lá na rotina dele no dia a dia, pode muitos também não saberem. E para iniciar nossos trabalhos, então eu gostaria de começar apresentando a nossa convidada especial, Mariana Moreira. Mariana, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouco sobre as suas credenciais para estar conosco aqui hoje. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu sou contadora, sou especialista em contabilidade, direito e tributação do agro, já atendo produtor rural há mais de 10 anos. E realmente já na estrada da vida já tem mais de 10 anos, né, Ronaldo, que a gente é parceiro aí. Uns quilos a mais, né? Acho que a gente está quase um arroba mais pesado, Mariana, do que aquela época que a gente trabalhava na indústria de laticínio. Mariana também, além dessa experiência na contabilidade, né, teve um tempo trabalhando junto ao banco e também junto à indústria de laticínio, o tempo que a gente trabalhou junto aí, foram, acredito que cerca de uns 5 anos trabalhando juntos aí no Laticínio Verde Campo, qual eu tive a oportunidade de conhecer, me ajudou muito durante esse período, aproveito e agradeço por aquele tempo junto e agradeço também por estar aqui com a gente hoje. Recíproco, né? Mariana, também estamos aqui com o nosso time titular, que já virou atacante, que era reserva, agora é nosso atacante, Leandro Carlos. Richardson. Ele é aqui o nosso... Só não é o pombo da história. Mas ele tá bem maior que o pombo também, já falando em arrobas aqui, né? Estamos aí com mais um episódio com o Leandro. Leandro, quer dar suas considerações iniciais para a galera aí? Eu não poderia deixar de ajudar a somar nos quilos aí da galera, né? Porque senão eu vou ficar fora do grupo, né? Não pode fazer isso, né? E agradecer a Mariana, né? Do nosso podcast aí hoje. E um assunto bastante pertinente e interessante ao produtor rural, porque nós vamos falar de realmente dinheiro que pode ficar no bolso do produtor ou não ficar no bolso do produtor. Então a escolha é dele e as pessoas que ele vai envolver para que isso aconteça ou não, né? Nós estamos há muitos episódios, Leandro, falando sobre trabalhar, cobrando o cara que ele tem que trabalhar mais, e tem que cobrar que ele tem que fazer, e tem que cobrar que ele tem que ganhar mais dinheiro. Agora imagina, e esse povo já gostava de assistir a gente. Imagina agora que nós vamos falar desse catou, que é de aposentar. Então fica comigo aí, não vai embora, para você não perder as regras do jogo, como é que funciona. E agora é a hora, para aposentar na hora que não espera chegar lá para vocês caçar o recurso, não. O recurso tem que ser antecipado para na hora que chegar lá vocês estão tranquilo. Assim, ó, e já não sendo dos mais otimistas, quem for para aposentar agora, porque não vai conseguir mais para frente, não. Mas esse detalhe pequeno. Nós 4 na mesa aqui, ó, dá outro jeito, porque da aposentadoria dali não vai sair o sustento daqui para frente, não. Cada vez mais complicado, né, essa questão, e regras cada vez mais duras. E estamos aqui também com ele, sim, esse titular está em todas, o homem que tem a chave do cofre, Daniel. E aí, gente, tudo bem? Mariana, obrigado também por você ter vindo hoje.
Que bom que você está aqui, principalmente para a gente tentar simplificar um pouco um assunto que é muito complexo e que normalmente, se você procura na internet, igual o Ronaldo falou, vamos procurar na internet sobre isso. É tanta informação picada que se não tiver alguém para te dar uma linha de raciocínio, você não consegue compilar isso tudo e chegar numa conclusão sozinho, né? Eu acredito que esse podcast aqui, inclusive, a gente vai conseguir dar um pouco mais de direcionamento, mas mesmo assim é impossível ter um curso de contabilidade agro dentro de uma hora. Então, de fato, eu acho que isso vai acabar acontecendo e das pessoas terem mais dúvidas e eu acho que vai ser muito bom ter você aqui para tirar essas dúvidas no futuro, quem sabe vindo mais uma vez se tudo der certo e também trazendo a informação hoje mastigadinha, filé daquele o que precisamos saber, no mínimo, para a gente poder fazer o negócio aí da melhor maneira. E eu vou começar com uma notícia que não é muito boa, não. Outra vez. Ai. Nós já não vamos aposentar. Só tá próximo. É mais ou menos por aí, porque todo mundo tem fundo rural na nota de leite, todo mundo tem fundo rural recolhendo ali nas notas de comercialização, e tá todo mundo achando que vai aposentar com aquele fundo rural que tá ali, né? Só que o fundo rural ele não é uma contribuição previdenciária. Então eu sinto dizer para todo mundo que você está recolhendo fundo rural, mas você não vai aposentar com aquele fundo rural. Chama o João Kleber lá. Para. Como assim? Pera lá. Para. O camarada tá lá. A turma vai lá e cobra lá aquele percentual, abate no leite. O cara custa fazer a conta de quanto que é o preço do leite dele, porque vem aquele débito. Aí você falaram para ele que era para ele aposentar. Agora você diz que o cara não aposenta. Então vamos fatiar esse macacão aí em macaquinhos. Primeiramente, o que é fundo rural? O fundo rural, ele é uma contribuição, ele é um fundo previdenciário, né? Ele é um fundo do trabalhador rural, mas ele não é um fundo igual para o INSS, vamos falar assim de uma forma mais clara. Ele não é o seu INSS que você está contribuindo. E qual que é a diferença de um para o outro? Para que serve esse fundo, então? Então, esse fundo, ele vai ali para o trabalhador rural, para a seguridade do trabalhador rural. Tá? É mais ou menos assim, seria para o funcionário e não para o empregador. Exatamente. E vamos falar assim, aí tem dentro do fundo rural, a gente tem ali, no caso da pessoa física, 1.3 ali do fundo rural e o 0,2 do Senar e do RAT, que o Senar vai ali para os cursos, para os treinamentos, e até um apelo, porque o pessoal do Senar fala que muitas das vezes eles têm que pegar o produtor para o laço para fazer curso, porque eles têm muito curso para oferecer e o pessoal não procura, não vai atrás. Sendo que está saindo do bolso dele, e o RAT, que é o programa ali de acidente de trabalho. Então, é um fundo, ele não é a previdência e a aposentadoria. Peraí. Vamos lá, só para eu entender um pouco mais. Vamos supor que eu sou um agricultor familiar e tal, eu tiro leite sozinho e eu pago fundo rural. Uhum. Eu pago fundo rural, mas ao mesmo tempo, para mim mesmo, eu não vou receber benefício nenhum em cima disso. O agricultor familiar ele tem uma condição especial, então ele é chamado de segurado especial. Então, vamos para o não especial. Vamos supor que eu tenha 2 funcionários e eu pago o fundo rural. Esse fundo rural que eu estou pagando, o que você está querendo me dizer, é que esse fundo rural que eu estou pagando, na verdade, ele serve para os meus funcionários e não para mim. Exatamente. Ele é um fundo, mas ele não é para a sua aposentadoria. Eu, então, rodei. Se você não paga seu INSS, você não tem aposentadoria nenhuma garantida. Tudo isso com base na lei fulana de tal de 2018. 13.606. 13.606 de 2018. De 2018. Aqui na Mata Cobra mostra o prof. Atenção! Você pode não aposentar. Arruma o corpo na cadeira aí para vocês prestar atenção da agora para frente. Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, a minha mãe mexia com outras coisas, não era formada na área, mas ela estudou muito tempo para concurso. E aí, para estudar para concurso, acabou trabalhando muito com essa parte de aposentadoria e tudo mais, estudando sobre isso. E eu achava impressionante, minha família tem uma fazenda de família mesmo, né? De herança e tudo mais. E tinha muita gente, mas muita gente que trabalhava lá, que nunca contribuiu, que não era funcionário de ninguém, e ela ajudava muito essas pessoas a acharem o caminho, não que ela resolvia, mas ela, por já entender de ter estudado para concurso, ela aproveitava esse conhecimento para dar o direcionamento das pessoas. E o que eu achava mais interessante era o tanto de gente que aparecia
que não tinha noção do que estava acontecendo, achando que ia aposentar e estava tudo certo. E na hora que ia ver, a pessoa nunca tinha contribuído, não tinha registro, não tinha nada, sabe? Mas antigamente aposentava. Antigamente você juntava ali 15 anos, aí uma nota por ano, você chegava no INSS e tal, assim. Vamos falar assim, não era impossível, né? Você conseguia comprovar que você era trabalhador rural e tudo. Não era impossível, você conseguia comprovar que você contribuiu com o Fundo Rural. Mas, Inclusive, com essa nova lei do INSS e da a coisa Seguridade, mudou um as pouco, coisas né? mudaram. Então quer dizer que eu tinha um produtor que eu atendia ele na época de campo, que era o André Luiz. O André Luiz tinha um funcionário, eles trabalhavam numa fazenda mais afastada, e esse funcionário dele ficava lá e gostava de fumar. E ele chegou uma hora que não tinha muito com que enrolar o fumo, ele fumou a carteira de trabalho dele. Literalmente, todas as páginas da carteira de trabalho dele, ele fumou. Esse, por exemplo, ele fumou a aposentadoria dele também? Ele teria que arrumar uma forma de mostrar que ele teria contribuído ali, porque... Esse aí exagerou no vício. Porque né? hoje em dia a gente tem o e-social, hoje é tudo integrado, é tudo muito digital. Na época, não como era, que ele ia comprovar, né? Ô, Mariana, então só pra gente reforçar aqui. Então o produtor que paga o Fundo Rural, ele não tem benefício algum. Quem tem é o funcionário que está lá dentro da fazenda. Quando ele está pagando sobre a comercialização. Aí, vamos lá. Existem duas formas de você contribuir com o Fundo Rural, tá? Ou você paga sobre a comercialização do seu produto, ou você paga sobre a folha de pagamento dos funcionários quando você tem funcionário. Então, quem não tem funcionário não tem opção. Quando você está vendendo produto, quando você está vendendo para a indústria já retém ali. Por exemplo, eu vendo leite para o laticínio tal. O laticínio retém ali, te paga o seu leite menos o Fundo Rural. Não existe opção. Quando você tem funcionários, existe a opção, essa opção é feita todo ano, no mês de janeiro, de como que vai ser seu comportamento durante o ano. E aí você avisa para todo mundo que você vende que você optou naquele ano pela folha de pagamento. Esse ano eu não vou pagar Fundo Rural na comercialização. Esse ano eu optei aqui pela folha de pagamento, que para mim vai ser mais vantajoso. Né? E quando você opta pela folha de pagamento, você está contribuindo no Fundo Rural ali junto com a folha de pagamento, os encargos das folhas de pagamento dos seus funcionários. Nesse sim está incluso já seu INSS. Entendeu? Quando você está contribuindo na comercialização, retido lá direto na fonte, nada. Se você não pagar o INSS junto, esquece. E aí, o que você fala é ao mesmo tempo, né? Mas você tem que pagar além. Vem com mais isso. Além. Recolhimento em torno de, você disse, em torno de 12% para cada salário mínimo. Do salário. Para cada salário mínimo que você tem interesse de aposentar. Então, dá para fazer algumas divisões. Eu tenho o produtor que não tem funcionário, vai ser obrigatoriamente recolhido na comercialização. Vendeu seu produto, vai recolher, o comprador vai recolher lá. E aí, esse cara, ele é dividido em dois. O que tem o regime especial, que você citou, o segurado especial, que tem as regras da agricultura familiar, e tem o cara que não enquadra nisso, que precisa de fazer um recolhimento adicional para cada salário que ele queira receber na aposentadoria. Fala um pouco mais sobre esse regime especial. Como é que o cara se caracteriza como um segurado especial? Então, o segurado especial, ele é basicamente aquele produtor do regime de agricultura familiar. Ele perde a característica de segurado especial se ele tiver funcionário registrado, tá? Esse segurado especial, ele pode ter funcionário registrado durante 120 dias do ano só. Vamos dizer que ele pega um safrista, vale também, por exemplo, se for 2 safristas por 60 dias cada um, entendeu? A somatória não pode ultrapassar os 120. Isso é importante. Assim, na colheita do café, Isso. se quiser, vai fazer a manutenção do pasto, no plantio do milho, né? Isso. Esse segurado especial, por ele ser agricultor familiar de até 4 módulos fiscais, ele consegue aposentar ele e a esposa com até um salário mínimo cada um, mas ele precisa de um contador. Por quê? Vou vender meu peixe agora, tá? Tá na hora, tá no microfone de ouro, saiu mais cedo hoje aí, ó. Não, é porque é o seguinte, não tem como
ele chegar amanhã com 15 anos de nota no INSS e aposentar. Por quê? Hoje a gente tem o e-social aí, é uma parte mais técnica da contabilidade, mas a gente tem que mandar, da mesma forma que a gente manda as obrigações de quem tem funcionário, a gente manda as obrigações do segurado especial para o INSS também. A gente manda dele e da esposa dele, gera uma guia, só que essa guia ela sai zerada pela condição dele ser segurado especial. E aí marca mês a mês, marca a contribuição de R$0 dele. Exatamente. Aí, ou seja, isso passa a contar quanto tempo de contribuição que ele tem. Exatamente. Isso é para poder definir o tempo de contribuição a Segurado R$0. especial. Exatamente. Entendi. Quanto tempo que ele tem de segurado especial. Isso é medido mês a mês. E ele não vai ter surpresa lá na frente quando ele for aposentar. Anota aí. Se você não está entendendo, anota para você poder perguntar depois. Pra você, no final tem o telefone da Mariana, no final tem o e-mail, contato, as redes sociais, se caso você queira perguntar. Mas presta atenção, porque eu tô querendo que você aposente. Você já tá com a cara de cansado, desgraçada, que eu tô vendo você daqui. Ah, e por falar em cara de cansado, o produtor rural ele tem uma condição especial para aposentar também, né? Tá cansado? Na verdade, ele cansa antes. Porque hoje a nova lei é 60 anos para mulher e 65 para homem, né? O produtor rural, ele 60, consegue... É 60 para homem e 55 para mulher? No rural. No rural tá. é isso. No rural. É a condição especial. Na é condição normal, não. Na condição normal é 60 para mulher e 65 para homem. O rural, ele aposenta 5 anos. E tem um mais mínimo cedo. de contribuição para esse 15 produtor rural? anos. Mínimo de contribuição 15 anos. Tem alguma ponderação que faz? Se for de 15 para 25, para 30 e tal, muda alguma coisa em valores? Não. Não? Para o Assim, produtor rural, não? na verdade, nessa nova... O segurado especial, independente do tempo de contribuição, ele vai aposentar com um salário, que é o teto dele, né? Agora, quem está contribuindo ali, recolhendo a mais, aí vai entrar naquela regra e o INSS vai fazer os cálculos, Tá. Entendi. né? Me fala uma coisa aqui. A pessoa que está escutando a gente hoje, no dia que o podcast sai, nessa segunda-feira, 7 horas da noite. Ele descobriu hoje, vamos supor que essa pessoa sou eu tenho 50 anos de idade, eu nunca contribuí, nunca fiz nada. Sou do regime especial, do jeito que você está falando. Então, em tese, eu poderia aposentar com 60 anos, desde que eu tivesse 15 anos de contribuição. De fundo rural. De fundo rural. E eu não tenho. Não, se bem no caso aí, eu Você não sempre recolho, trabalhou na roça? eu não faço aquela... Você tem uma nota por ano? Então, mas esse negócio aí, como é que chama? Que vocês falaram aí do 00 aí. Aquela parte de mandar a obrigação dele. Ah, a do R$0. E-Social? Do E-Social. Não, mas isso é novo. Não Isso é existia novo. isso. Então, isso não existe. Não existia isso há 10 anos atrás, né? Então, assim, vamos falar que todo mundo está tendo que se adequar. Entendi. Então, está em tempo de correr atrás do prejuízo ainda. Minha pergunta era essa. A pessoa que descobriu hoje, ela quer saber se está tudo certo para ela e ela já passou um pouco do tempo. O que ela tem recurso, então? Ela tem o que fazer? Tem. O que acontece? A gente adequa daqui para frente. Vamos fazer uma conta boba aqui. Se eu tenho que comprovar no mínimo 15 anos, esse cara do regime especial aí, né, o segurado especial, ele tem menos de 45 anos, se ele tem menos de 45 anos e o alvo da aposentadoria dele é 60 anos, ele precisa de se colocar na seguinte posição: eu preciso de regularizar a minha situação e estar comprovando isso mês a mês, porque senão eu vou chegar com 60 anos e não vai aposentar, né, se fosse no corte do número de hoje. O cara que tem mais de 45 anos, vamos dar um exemplo, o cara tem 55 anos, ele caminha para estar próximo da aposentadoria, mas a lei de 2018. Então ele está irregular por 4 anos. Acho que a conta seria essa, não é isso, Maria? E aí ele precisa de começar a fazer isso logo para estar adequado da norma de 2018 para cá. Beleza. E tem uma outra questão também, que é o seguinte, quando ele opta pelo fundo rural na folha de pagamento dos funcionários, quando ele faz a comercialização lá do produto para o laticínio, ele não deixa de ser isento do RAT e do Senar. Então, 0,2% ele tem que continuar contribuindo, tá? Mesmo ele estando contribuindo com o fundo rural lá na folha de pagamento, na comercialização, ele ainda continua tendo que recolher. É o 02 mais 01, né? 01 do RAT mais 02 do Senar ou só o 02 mesmo? O 02 mais 01. Mais 01. Então, Isso, 03. independente do jeito que ele queira fazer, 03 o laticínio vai ter que descontar dele tranquilamente.
Isso não tem como. A discussão é se 1,2 do INSS ele vai tirar através da folha de pagamento ou da comercialização dele. Exatamente. E como é que a gente chega nessa conta? Planejamento tributário, que é o que a gente faz lá no escritório. Agora, todo ano, nesse mês de novembro e dezembro, a gente senta, bate um papo com o produtor para ver o que ele está planejando de produzir para o próximo ano. Aí a gente faz o planejamento e vê o que mais ou menos que vai dar de produção, o que mais ou menos que vai dar a folha de pagamento dele, e a gente coloca isso aí na balança, né, para ver onde que vai ser mais rentável para ele, onde que vai economizar aí no bolso dele. Entendi. O que eu ainda estou com um pouco de dificuldade de entender é o seguinte, quando você fala, se ele opta por recolher o fundo rural através da folha de pagamento dele, a folha de pagamento dele é dos funcionários dele, certo? E qual que é a porcentagem desse valor que você paga para os funcionários que ele vai ter que pagar como fundo rural, por exemplo, para ele tá envolvido no processo? 25,5% do valor da folha. 25,5% do Sobre valor da folha dos funcionários é o que ele vai ter que pagar como fundo rural. 20% de INSS, 3% de RAT, 2,5% de INCRE e salário e educação. Nossa Senhora. Mas mesmo assim, muitas situações a gente ainda compensa, né? A gente ainda estava conversando sobre isso. Temos um exemplo aqui para dar. Podemos entrar nesse exemplo agora. E aí? É melhor a gente recolher sobre a folha de pagamento ou é melhor a gente recolher sobre a comercialização? Quem vai definir isso aí é um planejamento tributário. Acho que uma forma de a gente ilustrar isso para o produtor é dar exemplo. Nós registramos aqui um exemplo. Foi o exemplo de um produtor a gente deu o exemplo do produtor de 1.000 litros, não foi? 1.000 litros de leite por dia. Produtor de 1.000 litros de leite por dia, com leite a R$ 2,50, a gente teria aproximadamente ali uma folha de R$ 75 mil, uma comercialização, perdão, de R$ 75 mil. Incidindo sobre a comercialização de 75 mil, a gente pagaria Em torno de R$ 900 que a gente fez. 1,2% em cima de 75 mil. Essa conta aqui, né, nós chegamos num número aí de R$ 1.100 aproximadamente, mais o recolhimento do INSS do produtor, que tem que acontecer separadamente. O que deu aí aproximadamente R$ 1.250 de contribuição. Se ele tiver uma folha de pagamento de funcionário de R$ 3.500, 1.000 litros de leite por dia, com a folha de pagamento de R$ 3.500, que o salário está lá na carteira do cara, né? As suas informalidades, nós não temos nada com isso. O salário oficial que você está pagando para o cara na carteira dele é assinado. R$ 3.500 de folha de pagamento vezes 25% deu R$ 892, que a gente arredondou aqui para 900. 1.250 menos 900 dá uma economia de R$ 350 por mês, R$ 4.200 por ano. Então, um produtor de 1.000 litros de leite por dia, que tiver 2 funcionários, no nosso exemplo aqui, compensaria para ele mais recolher esse valor sobre a folha de pagamento do que comparado com recolher isso na comercialização. Pegou, Darius? A gente vai ter que colocar isso agora descrito para o pessoal aí, porque é loucura, é loucura. Agora, o que eu acho interessante assim de recado, eu acho que hoje a gente vai ter que deixar muito recado, porque é muito número, é muita informação ao mesmo tempo. É que nem sempre 25,5% vai ser maior do que 1,2%. Vou dar um direcionamento nesse sentido, Mariana, que às vezes pode contribuir com o pessoal. Vamos pensar uma fazenda altamente mecanizada, propriedade grande, 10.000 litros de leite por dia, essa propriedade tem lá 5 funcionários. Se no exemplo desse aqui de 1.000 litros que nós estamos falando, né, já foi viável recolher sobre a folha de pagamento, numa propriedade dessa aí com 10.000 litros de leite por dia, grandes fazendas, em especial grandes fazendas, grandes produtores de leite, precisa estar com o sinal de alerta ligado, porque pode estar queimando dinheiro. Nós estamos falando assim, de estar gastando 2, 3 mil reais a mais com fundo rural por mês, né?
o que daria para ele, às vezes, a condição de contratar uma pessoa para poder tirar folga dos outros, né? Para não criar passivo trabalhista. A gente está com hoje um gravíssimo problema de mão de obra no campo, né? E funcionário, às vezes, abandonando fazenda por não ter folga e você aplicando o dinheiro no lugar errado. E sabe o que eu acho interessante? Todo empresário, ele faz planejamento tributário, né? Então, assim, você vai lá optar, vou fazer, estou no Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Toda empresa faz. Por que o produtor rural não faz? A empresa dele não é a fazenda dele, o negócio dele não é a fazenda dele. Então, ele tem que aprender a fazer o planejamento também. Vamos falar assim, de cada 10 produtores que eu atendo lá no escritório, ninguém faz. Sabe os que fazem? Os que eu pego pro laço e falo, vem cá, a gente tem que sentar, tem que planejar seu ano que vem. Se você não faz isso, não faz, gente. E eu acho interessante também o seguinte, que nessa vida a gente não precisa saber nada, né? A gente tem que ter o telefone de quem sabe. É isso. E a pessoa fala assim, não, eu fazer planejamento tributário, Deus me livre, não entendo nada disso, não quero mexer com isso. Não, mas eu não quero que você mexa. Eu quero que você procure alguém que faça, não é verdade? Tem que fazer isso, não tem como. Para isso que existem cada um na sua E a Mariana não cobra para você perguntar, não, sabe? Não. Você pode perguntar. Não, e até assim, eu faço parte de uma rede de franquias, sabe? Eu sou franqueada da CF Contabilidade. A CF ela tem sede no Rio de Janeiro. E dentro da CF, a gente troca muita ideia, são praticamente 300 escritórios no Brasil inteiro. E a gente tem muito isso. Às vezes eu tenho um colega que é especialista na área da saúde, que não é minha especialização, e às vezes eles vão atender produtor rural, muita gente me liga. Então, a gente tem muito isso, assim. Eu acho que o mercado hoje ele tem lugar para todo mundo. Eu tenho colegas que são contadores aqui na região que a gente conversa sempre também, né? Eu não dou conta de atender produtor do Brasil inteiro, né? Então, o mercado é assim, a gente tá aí para fazer isso. Eu tenho, até aqui, eu queria fazer um apanhado aqui, eu teria algumas dicas para dar, eu queria que você confirmasse se eu estou no caminho certo. Dica para o pequeno produtor, o cara que tem DAP e que vai virar CAF? CAF, Cadastro do Agricultor Familiar. Vai virar CAF, então fica atento aí. DAP virou CAF agora. DAP está virando CAF. É porque a DAP antes era a Declaração de Aptidão ao PRONAF, né? Então, se você estava apto ali ao programa de agricultura familiar ou não. E agora não, agora é um cadastro de agricultor familiar. E aí vem um sistema todo online, com aquele gov.br, ali você tem o certificado digital. O governo ele vem integrando, né, todos os sistemas de uma forma. E diga-se de passagem, o tal do .gov é muito bom, né? Facilita bastante a vida da gente. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Então, vamos dar uma caminhada em algumas coisas aqui. Esse cara da agricultura familiar, ele precisa ter cadastro ativo, precisa estar com o CAF ativo, é isso mesmo? Ele precisa estar em dia, ele tem que estar sempre ali com o cadastro dele em dia. Isso aí. Então, uma das importantes, se não sabe fazer isso, na sua cidade, procurar se informar com a Emater para poder regularizar a questão do cadastro. É a primeira etapa para aposentadoria. O segundo ponto para o pequeno agricultor é procurar o apoio de um contador. Porque a gente tem que enviar as obrigações do E-Social, mesmo que zeradas. Dele e da esposa. Dele e da esposa mensal. Isso aí vai chegar no dia de se aposentar lá, vai facilitar a sua vida. Então, dica para o pequeno é essa. Dica para o produtor, que mesmo que não tenha funcionário, ele não enquadra, né, na agricultura familiar, não tem lá os 4 módulos fiscais. E se ele não enquadra na agricultura familiar, cresceu bastante, para se aposentar não é suficiente simplesmente recolher o fundo rural sobre a comercialização. Ele precisa também de pagar o INSS dele separado. Tendo dúvida, buscar o apoio da contabilidade, do sindicato, né, buscar instrução nesse sentido. E se ainda tiver opiniões conflitantes do que está ouvindo aqui, buscar mais outras fontes, né? Buscar outras fontes. Existe a regra do 3, né? Pergunta para 3 pessoas. Primeiro que não vai dar empate, e se der unanimidade, você tem certeza daquilo que você está fazendo. Mas perguntar só para 2 pessoas, você vai ficar perdido igual, porque você não tem poder de discernimento, né? Então, Exatamente. 3 pessoas é bem interessante. Mas, nesse assim, sentido. pelo menos eu falo por aqui na região nossa. São poucos escritórios que estão aptos a dar esse tipo de informação, né? Assim, que estão antenados aí sobre o que está acontecendo em torno do produtor rural, né?
Porque Não é é muito só por, específico. não é muito só por aqui, específico não. Eu vou te mesmo. falar que é bem geral mesmo. Ali compreendido entre o Rio Grande do Sul e o Maranhão. A gente, né, por trabalhar com o programa Mais Leite Saudável, que é um regime especial para a indústria de laticínio, a gente nota, existem as especialidades contábeis. Né? Se imaginar assim, você tem contador que sabe trabalhar com isso e tem contador que não sabe. Entendeu? Que não sabe atender indústria de laticínio especificamente nessas condições, né? Para entender essa questão de regimes especiais para cada mercado, o que muda o resultado econômico do negócio significativamente, tornando a empresa passiva de tal ou não estar competitiva naquele determinado mercado, né? Isso acontece para todos os segmentos, o produtor rural é mais um deles. E só fechando meu raciocínio até onde eu fui, que a gente falou das condições do produtor que não tinha funcionário, o que está segurado especial, o que não é segurado especial, demos aqui dicas para eles. E por fim, arrematar na última dica, se você é um grande produtor rural, né? Não só um produtor de leite, mas um grande produtor rural, chama atenção sua. Quanto maior sua escala de produção, quanto mais leite você estiver produzindo, e com funcionários, né? Estando com funcionário, só de você ter funcionário, já cabe você recorrer a esse planejamento tributário. Será que é melhor recolher na comercialização ou melhor recolher na folha de pagamento? Só de você ter funcionário já cabe tomar essa decisão. Mas quanto maior sua propriedade, mais mecanizada ela for, quanto mais litros de leite você produzir por homem, dia, mais importante é você fazer essa conta, que corre o risco de você estar rasgando dinheiro. Não, e eu vou te falar uma coisa, porque não é só o fundo rural, né? Hoje a gente entra aí, o produtor rural, ele tem o ITR, né? Ele tem o imposto de renda, ele tem outras formas que ele também acaba pagando imposto também. Então, o planejamento tributário, ele engloba tudo isso, né? Então, assim, você fazer um ITR bem feito, por exemplo, não é você jogar o valor da terra do cara lá embaixo. É você colocar o valor real dele e você colocar a utilização dela, você colocar quanto mais bem aproveitado é o imóvel, você fazer o ato declaratório ambiental lá no IBAMA. Então, tipo assim, às vezes ele vai pagar menos imposto do que o ITR mal feito, que jogou o preço da terra dele lá embaixo. Então, assim, tudo isso envolve um planejamento tributário bem feito, sabe? Assunto que nós vamos tratar depois daquela microfonada de ouro, onde eu preciso de faturar aqui, né? Agora está na hora da gente chamar o pessoal para ajudar a gente a divulgar esse material de altíssima importância. O microfone, é só o microfone que é de ouro ou a picanha também? Não, agora, lá em casa agora, eu parei até de almoçar na empresa, Mariana, agora só em casa, só comendo picanha com ouro em cima, igual jogador de futebol. Nem tô misturando com a turma no escritório mais não, agora comendo só em casa. Vai te catar. Chama a gente pra almoçar lá também. Vai te catar. Tá na moda aí, pessoal, essa história de comer carne com ouro. Eu não sei para onde o que passa na cabeça do cidadão comer carne com ouro, né? O jogador de futebol, a ideia dele é ostentar, mas eu sei que é pobre, ficar com inveja do negócio desse não faz sentido nenhum, gente. Para que comer carne com ouro? Você que é pobre tem que pegar o ouro, guardar, vender o ouro, fazer dinheiro, acorda. Compra glitter, se você tiver com muita vontade. De comer carne brilhando, né? Mas, pessoal, é o seguinte, esse tema é de extrema importância para os produtores rurais. Eu queria convidar vocês a pegar o botãozinho compartilhar aí no YouTube, no Spotify. Pega esse material, manda nos grupos de WhatsApp lá dos seus conhecidos, dos produtores rurais, faz esse material andar, que é de extrema importância para esclarecer para os produtores as condições dessa nova legislação, né, que podemos dizer que é recente, aí, 2018, que é fundamental o pessoal não ter problema quando for se aposentar. Nós temos produtores rurais, especialmente produtores de leite, com a idade média muito elevada. Num levantamento que fizemos aqui, Mariana, idade média do produtor de leite deu 56 anos. Então, assim, foi feito esse levantamento em 4.272 produtores. Então, assim, muita gente, né, tá em vias de precisar disso. Então, acho importante aí buscar se adequar o mais cedo possível. Então, ajude a gente a divulgar esse conteúdo e os demais conteúdos mamíferos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, este é o momento. Aperta o botãozinho do se inscrever aí, ativa o sininho das notificações,
para lembrar você toda segunda-feira de estar aqui com a gente. Não esquece de compartilhar isso com os seus amigos, com o máximo de produtores que vocês puderem. Vamos impulsionar esse material para ajudar os produtores a estarem regularizados nesse momento que é difícil. Chega no fim da carreira aí, se você estiver desorganizado, não vai adiantar botar a culpa no governo, botar a culpa num monte de gente. O fato é que a sua aposentadoria não vai cair. Então, vamos levar a coisa na rédea curta, se regularizar, para que você não tenha transtornos. Eu esqueci de apertar alguma coisa aqui? Algum botão? Eu acredito que não. Seguir a gente, né? Então, e um ponto importante, né? Eu seguir já nas redes sociais, já está na hora? Eu acredito que é sempre hora. Toda hora é hora, né? Toda hora é hora, então, não tem esse negócio. Aperta um pause aí no vídeo no YouTube agora, aperta um pausezinho no Spotify e tá na hora. Para o carro. Para. Estaciona. E agora vai lá e segue a Companhia do Leite lá no Instagram, em especial no Instagram, e de lá você consegue achar as demais redes sociais nossas. Seguir também Mariana Moreira ou já tem? marianapgm.contab. Mariana? pgm.contab. pgm.contab. E tem o Instagram do escritório também, que é LM Agrosoluções. LM Agrosoluções. Não podemos esquecer do nosso amigo Leandro Avelar com a JPA Agro. Aperta lá, segue a gente. Tem que seguir mais alguma coisa aí, Daniel? Eu acredito que não, já está o suficiente. Não, eu acredito que sim. Tem que seguir o Mamíferos também e também a Força Leiteira. Vamos seguir todo mundo aí, pessoal. Estamos esperando vocês lá nas nossas redes sociais para ajudar cada vez mais a divulgar esse conteúdo. Volta para o assunto. Agora eu queria falar sobre... Já está na hora de falar sobre planejamento tributário, Mariana? Já passamos aí sobre Fundo Rural? Eu acho que uma questão interessante aqui que a gente não falou ainda sobre essa questão do planejamento tributário, né? Tem algumas situações aí que na lei já é uma coisa mais técnica, né? A gente tem 2 artigos na lei, que é o artigo 14 e o artigo 15, que tem algumas condições que o produtor é isento de fundo rural. Opa. Esse é uma notícia boa, né? Eu já ia. Música pro meu eu tava ouvido, aqui esperando não tem a hora. que pagar. Eu entendi que é técnico, mas vamos resumir aqui. Essa Pagar menos notícia imposto boa. de forma legal. Eu tava doidinho pra buscar esse assunto aqui da isenção aí, de quem vai ser isento disso, né? Porque é muito tributo. E só para complementar, você falar dessa isenção, Mariana, de quem é isento desses impostos aí, é o seguinte, o que a gente vê que o produtor hoje deixa muito a desejar essa questão de tributo dentro da fazenda dele, dentro do negócio dele. Primeiro, ele nunca vê de que forma que isso está retornando. Esse é o fato que ele deixa a desejar. Só que eu tenho que falar para eles o seguinte, que aquilo que você mede, você administra. E aquilo que você não mede, você não consegue administrar. Então, o que acontece? Quanto mais eles deixam para lá essa questão de tributo, que eles falam assim, isso depois eu resolvo, vira uma bola de neve e aí sim se torna um problema pior do que o que já é de pagar imposto e não ter o retorno daquilo que você está investindo nesses tributos, né? Então, assim, deixar para lá isso é a pior situação que tem. Então, assim, trabalhar articulando a questão da contabilidade do mês a mês e do ano a ano da sua propriedade, que é o seu negócio, porque isso faz com que você tome decisão de determinadas situações. E se você não consegue medir isso, você vai tomando decisão aleatoriamente. E o aleatório, ele é muito prejudicial. Então, assim... infelizmente a gente tem essa parte que o pessoal fala, fundo rural, desconta isso aí, nem sei por que desconta isso aí. Por exemplo, você acabou de me falar, só para a gente fazer mais uma ressalva, de RAT e Senar, que tem esse desconto. E você me conta que o cara do Senar está buscando o produtor, ou o produtor ou o funcionário que é o benefício, para poder fazer o curso. Agora, peraí, por que eu estou pegando a turma laço? Se uma vez eu crio um imposto e esse imposto é destinado a uma situação, essa situação já tem que ser uma demanda do povo, uma demanda do produtor rural. E eu não tenho gente para fazer isso, então por que eu criei o imposto?
sabe as palavras, né? Ele fica quietinho ali no cantinho dele, ele vai só juntando o que a gente vai falando, vai acumulando pra hora que ele abrir a boca e... Isso é porque ele jogava na reserva, agora já tá titular no negócio aí já, entendeu? E assim, e o Leandro nunca é quieto. Se ele começou a ficar quieto, tá me dando até uma preocupação, porque ele vai jogar uma granada. Ele tava acumulando ali, né? Não, é porque assim, nós aqui todos, né, nós somos de família de produtor, nós viemos do campo e a gente sabe o quanto isso meu pai deixa os documentos lá, isso traz agonia pra gente. Você fala assim, gente, isso vai dar um problema lá na frente, porque não tá bem administrado. Então, além do fato da gente querer passar essa informação para os produtores que estão ouvindo nós, ou as pessoas que têm ligação com o produtor que está ouvindo, a gente tem que levar isso de forma clara. E assim, eu não sei disso, mas eu preciso procurar quem sabe para poder pôr na mão para ser feito bem feito. Para instruir a gente. Você falou uma coisa que é interessante, Leandro, e por isso eu quero até agradecer vocês mais uma vez, porque é muito importante a gente estar levando informação para o campo. Uma das minhas maiores dificuldades hoje é porque o produtor rural que eu quero atingir, ele não está no Instagram, ele não está em rede social, e é muito difícil eu fazer essa informação chegar até ele. Então hoje eu faço um trabalho de formiguinha. Como que eu faço esse trabalho de formiguinha? São feiras, são eventos, são pequenas reuniões. Às vezes, o filho está no Instagram, está no YouTube, o neto. E assim, hoje eu enxergo que o trabalho na contabilidade que eu faço é um trabalho que vai atingir talvez as gerações futuras, né? Para trazer isso para dentro de casa, para o pessoal fazer o dever de casa. Por quê? O produtor rural... Primeiro, por eu ser mulher, o cara olha pra mim e fala assim, o que essa menina sabe de contabilidade, né? Essa menina aí não sabe nada. E segundo, talvez por eu ser nova, às vezes as pessoas mais velhas. E terceiro, por ter essa questão também, às vezes o cara tá ali com o contador dele, já tem 20, 30 anos e ele não vai mudar. Parecer nova, viu, pessoal? Parecer nova. Parecer não. Já não é nova, mas não. É muito Conheço, difícil. Já Não fomos. me entrega. Não me entrega. Ronaldo, já fomos. Já se foi esse tempo. Eu também me senti assim novo, os fios da barba já começou a Não me branquear, entrega, não. já era. Quem sou eu para falar alguma coisa de barba, né? Nós estamos. E assim, a gente fazer realmente, o cara que tá ali às vezes com o contador dele há 20, 30 anos, não tem intenção de tirar cliente de outras pessoas, não, mas a minha intenção é despertar esse sininho mesmo, falar, gente, será que do jeito que eu tô fazendo há 20, 30 anos tá certo? É assim mesmo que faz, as coisas mudam. E só mais uma ressalva, Mariana, o seu trabalho, ele vai de encontro com o trabalho que nós prestamos nas fazendas também. Por isso que eu me Exatamente. preocupo muito com isso, porque a gente faz a questão financeira da propriedade e isso é um item da questão financeira da propriedade. E quando a gente coloca uma pulga atrás da orelha do produtor para ele procurar essas informações, ela serve de base para o nosso sistema também que está sendo trabalhado dentro da propriedade. Então, para os técnicos que estiverem ouvindo isso também, né, nesse podcast nosso, é interessante eles atentar o produtor nisso também, do produtor procurar essa pessoa responsável para trabalhar e facilitar a questão, que na hora que você começa a fazer isso, você tem relação de nota fiscal organizado, tem toda uma parte contábil da propriedade que vai auxiliar o serviço do técnico, que ele vai mostrar a resposta, que vai aumentar o nosso serviço e que o benefício é de todos também, né? Pouca gente sabe, mas o produtor rural que fatura acima de 56 mil por ano, então, tipo assim, produtor rural que fatura pouco mais aí de R$4.500 por mês, ele tem obrigação com o governo de ter o livro caixa na fazenda. Mariana, um instante, que aí eu acho que agora é uma virada de página. A gente entrar formalmente na questão do planejamento tributário para essas tomadas de decisão. Eu acho que antes disso eu queria dar uma consultoria de graça para ela. Tem como você... Não, pode ficar à vontade. Eu só não esqueci de falar que eu tirei a sua palavra para falar da questão da organização, mas tem a questão de quem está isento. Nós não falamos. Nós vamos chegar nisso. Verdade, Acho que agora sim, a gente verdade. entra nessa questão do planejamento tributário e a gente citar essas dar dicas, né? Porque não dá para gente montar um planejamento tributário realmente, da pessoa muita sem ter a coisa. situação dela. Então, acho que a condição de isento, a partir de quando o cara é obrigado a ter livro caixa, dentre outras questões aqui que nós precisamos tratar para frente, para o pessoal se situar e entender se ele vai pedir ajuda, para quem que ele pode pedir ajuda, e ele entender a importância de ir atrás disso.
Você ia falar, jovem? Consultoria gratuita aí? Eu tô aqui devagando aqui sobre Falou que é consultoria grátis, eu gratuita. entro na fila. É uma coisa interessante. Não Pois pagar é. imposto, falar que é grátis, né? É lógico. Esse tipo de Que coisa é é música ao bolso. Mas com esse negócio do produtor tal, não tá na rede social e tal, eu vou te dar uma dica. Sobe em cima de uma vaca, começa a falar sobre contabilidade e põe no zap. Você vai ver o tanto de gente que vai começar a vir atrás de você. Porque o nosso produtor, ele tá no WhatsApp. Isso é verdade. Mais do que Instagram, a mais do que maioria, tudo. assim, vem do WhatsApp mesmo, vem dos meus contatos já desses 10 anos de profissão, né? E geralmente o que eu peço é isso, divulgo para os seus conhecidos e realmente os meus clientes que vêm para o escritório, a maioria por indicação. E produtor rural é muito essa relação de confiança, né? Com certeza. Muito, muito mesmo. Vamos avançar então em dicas para o produtor ajustar o seu planejamento tributário. Então. Pessoal, fica comigo aí que agora é hora importante para ajudar você a se situar, além das dicas daqueles resumos que nós fizemos anteriormente, né? Agora temos questões importantes aqui. Mariana, você citou aí agora um valor onde o produtor passa a ser obrigado a ter livro caixa. O que é livro caixa? Como é que isso funciona e qual que é o valor mesmo? Tá, vamos lá. Eu vou tentar não ser muito técnica para não ficar muito chato e não ficar difícil de entender. O livro caixa é um controle financeiro. Todo mundo que fatura acima de 56 mil por ano tem que ter esse controle financeiro. Tudo que vendeu, tudo comprou. Exatamente. Existem duas formas de livro caixa, o digital e o analógico. O digital, ele tem uma forma específica de ser mandada para o governo para quem fatura acima de 4 milhões e 800 por ano. Então, é uma fatia muito pequena. Antes, era para quem faturava acima de 7 milhões e 200. Então, assim, isso vem apertando o cerco. Uhum. Quem fatura acima de 56 mil por ano, ele tem que ter na fazenda, assinado por um contador, o livro caixa analógico, que é aquele papel impresso, que é o modelo que a gente faz, que é o modelo da Receita Federal. A gente faz, assina e envia junto do imposto de renda, tá? O que acontece no livro caixa analógico? Controle de entrada e saída, mas a gente tem a classificação das receitas e das despesas certinho ali. Então, você separa ali o que é imposto, o que é adubo, o que é fertilizante, o que é medicamento, entendeu? O que é cada receita, cada despesa. Então, né, esse é o livro caixa. Me conta uma coisa do Acima livro de caixa. 56 mil reais por ano. 56 mil por ano, 4.600 por mês. 4.600 por mês, né? Ele já tem que ter o livro 62 caixa na litros de fazenda. leite por dia. 62 litros de leite por Aproximadamente. dia. É isso mesmo. As fazendas que vocês visitam tem livro caixa? Não. Só o que a gente faz, né? Que não é nem livro caixa. É um controle financeiro. Controle financeiro. Aí a minha pergunta era mais nesse sentido também. Por exemplo, aquele produtor que compra muito e não esquenta a cabeça com a nota, ou então ele compra sem nota, ou ele nunca volta lá na cooperativa para pegar a nota dele, ou compra o do vizinho ali que veio informal e tudo mais. Como é que funciona um livro caixa com esses valores que saíram, mas que eu não tenho uma nota fiscal, alguma comprovação fiscal mesmo da saída desse dinheiro? Isso entra no livro caixa? Como é que isso funciona? Então, quando a gente faz o acompanhamento contábil disso, quando a pessoa está lá no escritório com a gente tem um certificado digital dele no sistema e ele não tem que ficar guardando nota para me mandar, não. Quando ele compra lá na cooperativa, quando ele compra em qualquer lugar, na hora que ele compra, o sistema já é integrado lá com a Receita e já entra para mim lá no meu sistema as notas de compra dele, as notas de receita, né? O que acontece? Eu já peguei caso lá no escritório de produtor que foi autuado pela Receita. Ele tinha DAP ativa, ele tinha Pronaf e ele já tinha estourado pra caramba a Receita. Aí ele foi multado lá em mais de 100 mil reais, já tem de caso de mais de 500 mil reais de multa. Aí o governo ele vai te cobrar os 5 anos para trás de imposto de renda, de livro caixa. Nossa. Aí a gente teve que voltar pegando todas as notas para trás. O que eu fiz? Fui ligando. Onde você compra isso? Aí ele tinha algumas notas guardadas. Eu vi que no ano X ele comprou adubo nesse lugar. Eu liguei lá para saber se tinha mais nota. Voltamos ligando. Você volta ligando, volta fazendo um trabalho de trás para frente, sabe? Mas querendo ou não, acho que um recado bacana é esse, né? Peça a nota fiscal e tudo para você ter despesa para poder, Tem num que caso ter. desse, você mostrar que te sobrou menos, né? Exatamente. Quanto menos Nós te estamos sobra. caminhando na direção que não dá para operar mais na informalidade. Isso.
Até dá, mas o dia que pega, é 500 mil de multa, né? A gente tem algumas operações da Receita Federal, aqui na região nossa foi a de grão em grão, e eles foram em cima dos produtores pequenos que achavam que não precisavam declarar imposto de renda. E esses pequenininhos aí foi os que geraram mais de 100 mil reais de multa. E aí o que você tem que fazer? Você tem que recorrer, aí você tem que voltar declarando. E quando gera a multa, o que eles fazem? Você não tem muito como voltar comprovando despesa. Quando você é multado, eles tributam 20% em cima da receita bruta. Só que em cima desses 20% incide multa, incide outras coisas. Por isso que o valor eleva tanto. Aí você não tem... Porque se você estiver fazendo tudo certinho ano a ano, você coloca receita e despesa lá, aí você tem as opções de tributação que você pode optar. Agora, se você esperou ser multado para poder correr atrás, esquece, é 20% na veia. Ele tributa 20%, não é em cima da receita, ele considera que ele presume que 20% é a sua margem ou lucro, não é isso? Exatamente. Ele pegou as notas do laticínio na receita estadual dos 12 meses do produtor e tributou em 20% em cima daquilo. Vamos supor, se deu 100 mil reais lá nos últimos 12 meses, o tributo que ela cobrou foi 20 mil ou foi em cima de 20 mil? Foi em cima da alíquota do imposto de renda, entendeu? 20%. Não foi não. Não foi não. Tá, vamos essa hipótese. Vamos exemplo do Daniel, 100 mil reais foi o faturamento do produtor naquele ano. Esse aqui é o faturamento do cara. Aí ele não quer saber o que o produtor teve de despesa. Ele não quer saber o que teve de despesa. Ele considera que 20 mil foi o lucro. Exatamente. Se 20 mil for o lucro, ele vai aplicar imposto de renda em cima de 20 mil. Então, ele considera lucro presumido. Exatamente. Entendeu? O lucro, pessoal, presumido é estimado. Ele estima que o lucro foi 20% e aplica toda a tributação em cima. Aí ele não quer saber o que você teve de despesa. Se você chega no ponto de ser multado, de ser autuado... Só Jesus na causa. Então, pessoal, melhor não deixar chegar lá. Tá perigoso continuar operando de qualquer maneira. Tá perigoso. Ô, Mariana, assim, você me falou um negócio aí que traz uma facilidade também boa hoje, né? Que é a questão de não ter que ficar pegando nota, ter que arquivar a nota, né? Você já vai direto, no caso, que se você presta o serviço para a pessoa, você já tem toda essa artimanha dessa nota chegar até você. Já. E uma consideração importante, pessoal, é que, assim, além dessa automação, né, já que existe essa automação, acho importante o pessoal preocupar com o seguinte. Você precisa... A mensagem principal, você precisa se sensibilizar. Qualquer negócio que você for mexer, porque a gente está falando aqui de leite, né? Hoje nós estamos sem o Leandro aqui para ponderar, sem o Leandro Avelar aqui para ponderar, nós estamos falando de leite. Eu fiquei com medo, Mariana, do pessoal entender que tirar leite está muito difícil. Só que isso é do rural, não é isso? É de todas as atividades. Todas as atividades do agro. Todas as atividades do agronegócio. Quem vende milho, quem vende gado para corte, o fundo rural ele é retido ali na nota. E tem isso. Quando você vende para pessoa jurídica, já retém na nota e abate no que eles vão te pagar. Quando você vende de pessoa física para pessoa física, você tem que recolher o imposto, você tem que emitir a guia e pagar. Muita gente não faz. Se você for ser um empreendedor no Brasil, quiser abrir um próprio negócio, se prepara para lidar com o manicômio tributário. Exatamente. Né? Aqui, no agronegócio, ainda é simplificado e a tributação, comparado com as demais cadeias, é muito baixa. Se você for tocar isso aí para a cidade, então nem se fala, né? Que aí tem de tudo e a loucura tende ao extremo. Tem estudo que mostra, feito por média, né, que a cada hora surge uma nova norma, X horas, aí que eu não vou lembrar exatamente, mas menos que um dia surge uma nova norma tributária no Brasil. Negócio de louco. Só regimes especiais, acho que são mais de 200 e lá vai fumaça lá na Receita Federal. Nossa Senhora. Então, a dica, né, para o pessoal é essa. Eu acho que não acha que isso é uma regra do leite, isso é um negócio
nós agro. estamos falando que é cenário aqui para o agronegócio, tema Fundo Rural, aposentadoria rural. E não é só pessoa física. Quem é agro e pessoa jurídica tem que enviar o livro caixa também. Com certeza. Então, ou seja, essas regras aí, elas vão ter que acontecer de toda forma. Vocês querem fazer algum complemento? Tem algumas coisinhas que eu queria avançar no assunto planejamento tributário. Eu queria voltar aqui justamente no que a gente estava falando do livro caixa. A gente parou nisso aqui na hora que a gente fez esse adendo. O livro caixa que precisa, então os produtores do agro, inclusive os de leite, precisam acima de 56 mil por ano de faturamento, ele precisa de ter esse livro caixa, que precisa de ser assinado por um contador. Precisa. Certo? Eles ficam com uma via na fazenda e a gente fica com outra via no escritório. Então tá. Para aquele que está escutando a gente, que é uma referência um pouco mais fácil para levar para o dia a dia dele, acima de 60 litros de leite, você já vai lá dar uma olhadinha nisso, porque você já provavelmente está faltando esse livro caixa para você. Então já fica essa dica para vocês. E qual que é o outro parâmetro que é interessante a gente ter? A partir de quando eu preciso fazer meu imposto de renda rural? O imposto de renda para quem tem rendimento acima de 142.800 por ano ou acima de 300 mil em bens, né? Então, assim, vamos falar que às vezes o cara tem um sítio aí que vale 10 300 hectares. mil, já tem que fazer imposto de renda. 142 de Receita. lucro. Não, de Receita. receita. De receita. Dá menos de 12 mil reais por mês. Ele já tem que fazer imposto de renda todo ano. Só que o erro do produtor está em procurar o contador só na época do imposto de renda e na época do ITR. Ele acha que ele só precisa do contador nessas duas épocas do ano. E vou te falar outra coisa. Detalhe pequeno. Detalhe pequeno. No caso, esse detalhe aí já tá com um cara que é grande. Botou muita Não, emoção. ele é curto, mas ele é vitalício pro processo. Os contadores não têm o nível de informação que você tem hoje para poder nos ajudar como produtor também. Tá? E assim, eu falo porque eu sou produtor, e as coisas que eu estou ouvindo aqui de você, é a primeira vez que eu estou ouvindo esse nível de informação para que eu possa levar as ferramentas para você trabalhar. Eu chego às vezes em contadores para poder assistenciar a gente, acaba que a gente tem que auxiliar eles, ver que jeito que a gente faz para poder fazer o negócio acontecer quando a gente precisa. E eu acho isso um absurdo. Então, assim, ter um profissional qualificado para nos ajudar é fundamental no processo. Achar essa pessoa que vai dar esse suporte. Entendo, eu estou impressionado tanto que você está inspirado hoje. Não, Você normalmente fala bem, mas hoje você está inspirado mesmo. E ele tá usando as palavras difíceis, né? Vitalício. Eu preciso... Ele vai terminar o podcast falando, vote em mim. A obrigação nossa é contribuir para o agro. É por isso. Simples assim. Ditamos algumas questões importantes para os produtores. Livro caixa a partir de 56 mil. A partir de 142 ele precisa de ter declaração de imposto de renda. Ou 300 mil de 300 mil de patrimônio, né? Falamos sobre contribuição em cima da folha de pagamento ou sobre a comercialização de leite para o Fundo Rural. E no assunto Fundo Rural nós falamos da possibilidade do produtor ser isento em relação a alguns tipos de questões que ele comercializa. Você traria exemplos para nós, explicaria isso melhor? Peraí, repete que eu perdi. O assunto sobre a questão... Quem está As isento? exceções. Quem tá isento? Vamos lá. Exceção. Quando que eu posso não pagar Fundo Rural? Vamos ver se... Vamos deixar uma coisa clara. Vamos ver se a banana vai engolir o macaco agora. Na verdade, eu acho que é porque você falou tanta coisa aqui que eu acho que o produtor rural, a ideia não é desanimar o produtor não, tá, gente? A ideia é mostrar que o produtor paga tanto imposto quanto empresa e que a fazenda dele é uma empresa e ele tem que enxergar isso. Que ele precisa se planejar como empresa. Mas vamos lá. Ele não paga Fundo Rural quando ele vende sêmen, quando ele vende leitão, quando ele vende pintinho, gado geneticamente modificado, gado para cria, recria e engorda, reflorestamento, mudas ou sementes. Então, aí a gente volta no planejamento tributário. Por quê? Quando você vai fazer o planejamento lá, você tem como colocar, por exemplo, esse tanto aqui eu vou vender para semente. Vão tirar isso aqui do imposto? Né? Vou negociar com essa fábrica que eu vou vender tantas sacas para semente. Ou então, isso aqui, esses bezerros aqui vão para engorda. Então, vou vender eles para engorda. Isso aqui não vai ser tributado.
né? Então, por isso que a gente faz o planejamento tributário, para a gente conseguir diminuir a carga tributária aí e a gente conseguir salvar o produtor aí um pouquinho, para ele conseguir enxergar uma luz aí no fim Eu do vou túnel. dar exemplos aqui pelo meu entendimento, para ver se nós estamos no caminho. Tem o bezerrinho lá, filho da vaca mestiça. Vou vender ela pro criador de gado de corte. Paga fundo rural ou não? O bezerrinho para corte, Fui vender ele pro cara que vai criar o bezerro para corte. cria, recria, engorda, não. Então, o cara que vai criar o bezerro, eu vendi o bezerro para ele, na minha venda eu não pago. Depois que ele engordou, virou boi, ele vai vender o boi pro frigorífico. Ele paga? Paga. Entenderam a diferença aí, turma? Paga. E tem uma outra questão também. O segurado especial, aquele cara que a gente falou lá atrás, o agricultor familiar, em muitas situações ele não paga também, tá? Eu Ele é isento. vendi uma bezerra, uma novilha para um determinado produtor. Ele criou ela e depois ele tirou o leite. Eu vendi a bezerra para ele, eu pago fundo rural sobre a venda da bezerra? Não, na verdade ele pegou ela para leite, então é tributado. E Se for para ela só recriar, É mais aí pra não corte, é tributado. né? Entendeu? Uhum. Agora, se for para ela criar, para dar a receita do leite ali, aí é tributado. Ele só vai pagar na hora que ela começa a dar leite. Na- Quando ela é bezerra, se eu vendi a bezerra, ela Mas não não é tem- tributada. Mas não E a tem novilha como não você é. mensurar isso, né? Tipo assim, eu vou te vender agora. E aí, na hora que ela começar a dar leite, eu vou recolher fundo rural. Não, entendeu? Não tem como eu mensurar isso na hora da venda. Eu não sei quanto tempo você vai ficar com ela. então nós estamos falando É. dentro do contexto do gado de, venda de animal no contexto do gado de corte. Você tem que pensar o seguinte, o gado geneticamente modificado, o gado que for para melhoramento genético, ele é isento, você consegue isentar. Né? Tipo, você deu o exemplo mais cedo, Um fora da reprodutor. gravação, é um reprodutor. O boi, por exemplo, que é o reprodutor lá, ele vem, ao vender esse touro para alguém, ele não paga. Ele é geneticamente modificado. Ele não paga o fundo rural na venda do touro. Né? Captei Tá, a mas mensagem. aí pra mim não pagar esse imposto, o que eu tenho que fazer pra provar que ele é geneticamente modificado? Porque eu posso ter 80 boi e falar que os 80 boi meu é geneticamente modificado e eu vou comercializar sem imposto aí. Não, vamos lá. Aí você reza pra Receita não te pegar. Então, isso que eu ia te falar. Eu como profissional contábil, o que eu vou fazer? Você vai falar pra mim. Eu não fui na sua fazenda e eu não vi que são 80 bois geneticamente modificados. Na observação da nota fiscal, eu vou colocar o amparo legal lá, vou colocar e tudo. Mas você vai ajoelhar e vai rezar pra Receita não te pegar, porque é um valor muito alto. Mas viu? a minha Falar que pergunta é, o geneticamente que é modificado. considerado geneticamente modificado? É Essa que o a minha termo pergunta. técnico geneticamente modificado é a tradução de transgênico. Que aí é uma intervenção no DNA do bicho mesmo, né? Agora, isso aí é um assunto. Outra coisa é o animal ser animal de, vamos falar assim, de alto valor genético, né? Comercializado para reprodução. Então, o que ela está falando assim, comparado o touro e o sêmen aí, tá levando genética para determinado rebanho, que é a história também, o raciocínio de levar O pintinho, o leitãozinho, Uhum, entendeu? uhum. o cara que vai terminar, o cara vai vender, por exemplo, o frango lá na saída, ele tem que pagar. Tem. O cara que vendeu o pintinho pro produtor de frango não paga. Eu tentei achar aqui o gado geneticamente modificado, mas eu acho que vai ser mais nessa questão do melhoramento genético, Melhoramento né? genético. É aquele que é vindo para o melhoramento genético. Aí agora depende de você interpretar se o animal que você tem, ele traz melhoramento genético ou não, sendo que você presume que a outra pessoa vai usar esse animal como reprodutor, como matriz ou reprodutor. Acredito eu que seja mais ou menos por aí. É mais ou menos assim. E- Amanhã, daqui 3, 4 anos, uma hora, você vai vender ele pro frigorífico. Não tem como. E assim, Foi vender ele para matar, paga Aí Paga. paga. o fundo então, rural. incomoda um pouco porque é o seguinte, o cara da cria, ele ganha, o cara da recria, ele ganha, e por que o cara que engordou e vai abater, só ele paga? Por que isso não é dividido pro resto da cadeia, então? Aí você pergunta pro Lula ano que vem. Essa Aí aí você não tem. Não, é porque eu acho que eu tenho uma resposta em vou relação a responder. isso, que seria, você teria
uma dupla tributação no processo, entendeu? Aí, o raciocínio é meio que um raciocínio de lucro real. Você executar a tributação no final da cadeia, entendeu? Senão do bezerro pro garrote, você senão já vai vai, incidir você no vai imposto pagar uma sobre vez. imposto, né? Depois você paga de novo. E você paga em cima do próprio animal que está ganhando peso, ganhando valor ao longo do É tempo. pra você não ter dupla tributação. A explicação Senão seria vai essa. incidir no imposto sobre imposto. Que aí você paga o fundo rural na hora que você vende o bezerro. Aí na hora que você, né? Aí você vai vendendo, vai vendendo. Como ele não... É uma cadeia que não acumula crédito. Se eu compro, quem está me vendendo deveria descontar. Se ele desconta, eu vou dar o desconto para quem compra de mim. Vamos supor, cria. Eu sou da Recria, eu comprei. O cara me deu o desconto. O que eu vou fazer com esse desconto que ele me deu? Repasso ele para quem? Para quem eu vender. Eu estou na Recria, eu passei para engorda. Eu repasso esse desconto para engorda. Né? Esse desconto da engorda, eu vou matar o boi. Eu vou fazer o quê? Dar o desconto para quem está batendo. Aí você sequenciou o processo. Cada um tem que ter... Aí ficou 0 a 0. Porque cada etapa tem um custo. Mas é o que eu tô diferente, dizendo, né? na hora que a gente vende o boi gordo, você é obrigado. Aí você não tem E para trás não é. Tá só no mercado normal, do commodity do negócio. Não tá escrito na regra. A regra tinha que falar. Se o boi vale 100, então eu vou te pagar 90. Porque isso aqui é tributo. E eu faço isso para quem eu vender também. E por que você vende seu milho para semente, você não é tributado? E se você vende para a indústria, você é tributado? Entendeu? É que a semente... A semente é genética. Observa o seguinte... A semente é ela é um meio. produto genético. Ela é meio. Ela não é fio. Deu para entender que a regra do jogo é o seguinte: se você está repassando o produto e ele vai ser insumo, como a cadeia não acumula crédito em cima desse tributo, ele opera isento até encerrar a cadeia. Então o raciocínio do negócio é esse. Tipo assim, quem vende muda não paga fundo rural, mas quem vende eucalipto paga. Entendeu? Então, quem vende o bezerro não paga fundo rural. Quem vende o boi paga o fundo rural. Porque ele não acumula crédito. Então, vamos falar assim, em termos de raciocínio, para a gente transmitir para a audiência, eu acho que o cara gravar o raciocínio dessa forma, e na hora de executar, precisa do apoio do contador. Isso aí. Isso que é. Exatamente, porque eu vou falar Pra não fazer bobagem. assim, tem N categorias de produtos, então assim, até questão de ICMS mesmo, o produtor rural ele tem ICMS diferido em várias situações ali, que ele não vai pagar ICMS. Então, cada caso é um caso, então cada situação a gente vai pesquisar, vai analisar. E cada semana é um caso, né? Porque muda todo dia. E outra coisa, aí agora vem essa questão da taxação do agro, que vocês estavam discutindo outro dia mesmo. Então, cada estado tem um comportamento diferente, né? Então... Vamos dar um exemplo aí que pode ser de impacto para os produtores na oportunidade, né, sobre ICMS na venda de animal. Se o animal for registrado, você consegue vender o animal interestadual sem pagar ICMS. Essa informação, né, que envolve muito dinheiro para quem comercializa animal em larga escala, né? Bom, pessoal, acho que nós trouxemos aqui bastante coisa de um tema que é carregado, um tema que é específico, que agrada muito quem é do ramo, mas assusta um pouco quem não é do ramo. E a gente, para variar, né, a gente vem para o podcast e diverte aqui conversando sobre os assuntos do agronegócio. Estamos há mais de hora falando disso, Mariana. Impressionante. Hoje é bem técnico mesmo, assim, né? E já estamos há mais de hora falando sobre isso. Eu achei que a gente ia conseguir falar disso aí. Não, isso aí é assunto muito técnico e tal. Vamos falar ali rapidinho, a gente passa essa mensagem. Tem mais de hora que nós estamos minutos ali. Algo entre 20 minutos e 70, né? Mais ou menos. E aí, pessoal, eu queria convidá-los, né, a gente fazer nossas considerações finais para dar o direcionamento para os produtores, a começar por nossa convidada especial de hoje, para falar a parte mais técnica do assunto. Mariana, suas considerações finais em relação ao trabalho aí com os produtores, essa parte de contabilidade, planejamento tributário, fundo rural, aposentadoria. Bom,
Eu acho que é isso que a gente veio conversando no decorrer dessa hora aí. É um trabalho de formiguinha mesmo, é conscientizar todo mundo aos poucos. A lei muda toda hora, as gerações que vêm para frente, elas têm que estar preparadas, né? O nosso trabalho, acho que quando a gente tem um propósito, que a gente trabalha para levar informação para o produtor, para a gente tentar fazer de alguma forma uma melhoria no campo, trazer alguma coisa melhor para o produtor, a gente tem um trabalho grande aí pela frente, né? E é isso, agradecer a oportunidade de poder estar fazendo isso de forma genuína, assim, a gente poder estar batendo esse papo mesmo e tentar levar isso de uma forma simplificada para eles, né? Que eles possam entender e cada vez mais correr atrás da informação e entender a necessidade disso para eles, né? Duas coisas que eu quero deixar, assim, que eu acho que são de fundamental importância, que é separar as despesas da pessoa física da fazenda, que eu acredito que hoje, como consultor, vocês já fazem isso. Isso é muito importante. E a segunda coisa é ter sempre profissionais capacitados do lado deles, né? Isso é que vai fazer diferença na vida deles. Às vezes, o que eles acham que é uma consultoria cara ou que é uma hora cara, ele vai estar economizando muito lá na frente, né? Às vezes é um 13º que ele está tirando para ele, às vezes é uma semana na praia com a família, né? Então, são essas duas dicas que eu acho que são fundamentais para o que a gente conversou hoje. Mariana, o pessoal quiser encontrar você aí nas redes sociais, como que faz? Reforçando aí. Meu Instagram, marianapgm.contab, ou no Instagram da empresa, @lmagrosoluções. Como um tema muito técnico, a gente vai deixar, pessoal, o contato da Mariana na edição aí. Vamos colocar o telefone de contato dela também, se você permitir. Claro. Né? A gente coloca o telefone de contato da empresa dela também, para em caso de dúvidas vocês poderem fazer o contato direto com ela. A gente vai colocar na edição porque é um tema que a gente considera aqui de extrema importância e que não é fácil de encontrar uma boa instrução por aí. E, Ronaldo, se for de interesse também, eu tenho feito muito assim, acho que é interessante, às vezes reunir pequenos grupos de produtores, às vezes o pessoal está com dúvida, vamos bater um papo aqui e tal, acho que é interessante, é válido também. Ótimo. Bom demais. Leandro, e aí? Dá sua facada final. Mensagem final. Procure um contador especializado. Essa é a mensagem que fica. Porque se você não procurar, você pode estar tendo um prejuízo hoje. E se você não estiver tendo esse prejuízo hoje, não está procurando um contador, que pode acontecer de você não ter um prejuízo, mas isso lá na frente pode trazer um grande aborrecimento, e aborrecimento e sossego não tem preço. Essa é a mensagem. Então procure um especialista. E para achar o Leandro nas redes sociais? leandrocarlos.pereira. Leandro, do jeito que você começou, eu achei que você ia fazer igual o Ítalo, que estava aqui conversando com a gente da cerca elétrica. Ítalo, quais as mensagens finais que você tem? Cerca elétrica funciona. Pum! Acabou por ali. Aí eu falei assim, agora ele veio de vontade mesmo. Depois você acabou discorrendo, né? Brilhando nesse podcast, como você está fazendo desde o início. Aos pouquinhos nós vamos melhorando. Conquistou até a vaga de titular no negócio, foi promovido ao grupo de WhatsApp do Mamíferos. Mas se nós é da comercial, não souber passar uma mensagem, nós estamos perdidos, né? É verdade. Daniel, e aí? Eu tenho dois recados / considerações finais. A primeira é o seguinte, produtor, para você, não evite aquilo que você não entende. E eu acho que isso acontece demais. Então, assim, por não entender, ele simplesmente fala assim, eu não vou nem mexer com isso. Verdade. E aí pode vir dar os problemas que o Leandro está falando. E para os técnicos, que eu sei que escuta a gente demais aí dentro do carro, indo para as fazendas, por mais que às vezes você não seja produtor rural, eu queria que você refletisse um pouco da importância de escutar esse podcast para que você possa pelo menos dar um direcionamento para aqueles produtores que você atende. Você que trabalha no balcão, às vezes, de uma casa agropecuária, o tanto que é importante você dar um direcionamento para a pessoa que ela não faz ideia, às vezes, nem que precisava de ter uma ajuda nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante desse podcast. Porque a gente falou, vai fazer agora 1h15 que nós estamos falando disso. Informação demais. E eu garanto que eu, que estou aqui participando, se eu escutar ainda mais 2 vezes, é capaz de eu não lembrar de tudo e sair com dúvida. Então é uma coisa bem complexa mesmo.
mas que a gente não pode evitar. Bom, Mariana, eu queria te agradecer aí a participação, convidar para a próxima, é só questão da gente calibrar o tema, né? E eu acho que as normas tributárias elas vão trocando, além de outras participações que você possa estar fazendo aí em apoio ao produtor rural. Sei que você ajuda em várias questões, né? Quando pega o cliente, ele acaba dando um suporte para ele em várias coisas. Então, assim, já está previamente convidada para a gente falar de outros assuntos aí. Obrigada. Agradecer os demais participantes aqui também da Companhia do Leite. E a minha mensagem final para os produtores, né, ela é muito convergente aqui ao que os meninos já disseram, mas e a Mariana também já falou, mas é no sentido da gente ter essa responsabilidade de não deixar para lá aquele assunto que a gente tem qualquer tipo de dificuldade, ou que a gente tem resistência, né, a falar de números. É normal do ser humano ter essa grande resistência a falar de números, de fazer conta. Se eu vou fazer conta, eu paro. Então, está cada vez mais perigoso com a automatização dos programas da Receita Federal. Está tudo cruzando as informações com o seu CPF, com a documentação da sua propriedade. Então, está cada vez mais difícil de se esconder de pagar imposto. Isso está caminhando para muito próximo e ficar impossível. E já que tem que pagar o imposto, é que isso seja feito de forma planejada para que você pague o mínimo possível. Exatamente. Para fazer isso bem feito, precisa de instrução, né? E assim, tem aí, vocês vão ter aí o contato da Mariana na edição, vocês podem estar fazendo contato com ela. Não fazendo contato com a Mariana, você já tem afinidade com o seu contador, você já tem um vínculo com o sindicato, se tem alguma outra pessoa que instrui você em relação a isso, senta com essa pessoa e dá uma revisada nos tópicos principais que nós tratamos aqui, troca uma ideia para essa pessoa te convencer de que você está no caminho certo. Acho que esse é a mensagem principal aqui. Deixar para lá é a pior opção. E é isso, queria agradecer você também que acompanhou a gente aqui até o final e convidá-los para aquele brinde tradicional de encerramento. Obrigado, pessoal, até a próxima isso. do Mamíferos. Ronaldo, o seu Instagram, dessa vez não saiu assim como o meu, daniel.ciadoleite. Ronaldo, Companhia do Leite, minúsculo tudo junto. Acha nós lá. É até a isso. próxima, Até mais, pessoal. gente.